Amém, graças a Deus, nome santo de Jesus. Vamos com mais uma explanação das Santas Escrituras. Amém, e o tema angiologia. Já saúdo a você, Pai seja contigo. É uma satisfação ter você aqui acompanhando essa abençoada programação. Que o eterno Deus abençoe você mais e mais. Venha dar sempre o ânimo, sempre a sabedoria para você obedecer a Ele mais e mais. O nosso tema angiologia, muito importante você receber sabedoria desse tema. Então, graças a Deus, angiologia. E a nossa leitura encontra-se em Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 17. Gênesis 28, 12 a 17, para nós entendermos sobre esse tema, angiologia. Você já ouviu falar sobre angiologia? Qual o seu entendimento? Ou você nunca ouviu falar, não sabe do que trata-se? Então vamos. Gênesis 28, 12 a 17, vou ler aqui bem compassado, graças a Deus. Então, Deus ele venha ser louvado e exaltado. Vou ler na versão KJA, que é King James atualizada. Amém. Diz o seguinte, aleluia. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Javé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste eu dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. E eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betiel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Então, interessante, nós observamos um fato aqui, certamente uma história muito abençoada, uma história rica, na qual nós temos um grande aprendizado, tudo para a glória do Eterno de Israel. Então nós bem observamos esse sonho que Jacó teve ao deitar-se ali. Então aqui reforçando o versículo 12, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. Então, bem interessante os anjos. Então, o que é angiologia? Angiologia trata-se do estudo de anjos. Nós observamos que as escrituras descrevem sobre os anjos. Os anjos são fatos, os anjos são criaturas que as escrituras descrevem eles. Então, vamos entendendo, vamos buscar mais um entendimento sobre esse importante tema. Louvado seja Deus. Então, diz o seguinte, nós temos Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Amém. Então, nós observamos, como é bem claro, nós observamos nas Santas Escrituras sobre a existência de anjos. Então, nos pontos de fé da Igreja de Deus, consta que cremos na existência dos anjos, no ponto de fé número 32. Portanto, precisamos entender um pouco mais sobre estes seres celestes
para que quando formos questionados sobre este assunto, possamos dar uma resposta eficaz para aqueles que pensam de uma outra forma, com certeza. Então é muito importante a gente adquirir um entendimento, a gente buscar da palavra do eterno nosso Deus. Amém. Então nós observamos aqui, graças a Deus, perguntas para o nosso entendimento. Então, perguntas para que você possa crer e também obedecer na palavra do Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória. Aleluia. Então, vamos que vamos. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Quantos livros da Bíblia fazem referência acerca da existência dos anjos? Quantos livros? Então, vamos observar esse fato. Na Bíblia, temos confirmada a existência de anjos em cerca de 35 livros, com quase 300 citações, de acordo com a enciclopédia bíblica. Então, muitas citações que nós temos acerca de anjos nas Santas Escrituras. É muito importante. Nós temos o seguinte: em que passagem bíblica Jesus confirma a existência de anjos? A existência dos anjos, em que passagem bíblica? Então, muito importante nós entendermos que o próprio Jesus, ele fez essa menção, uma menção muito abençoada, Mateus 22:30. Então, vamos aqui pegando as escrituras, vamos retomando aqui. Louvado seja o nosso Deus. Então, estou usando aqui a versão KJA, King James atualizada. Mateus capítulo 22 e o versículo 30 para a nossa meditação. Então, vamos que vamos, buscando, corroborando o entendimento. Diz: na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Amém. São como os anjos. Então, os anjos são como? Então, os anjos são como? Quais são as peculiaridades dos anjos? Eles não casam. Os anjos não casam. E nem os anjos se dão em casamento ou em matrimônio. Então, essa é a mesma condição no reino de Deus, no reino celestial. As pessoas não vai ter mais a necessidade, pelo que a gente observa. Ou seja, o Eterno de Israel, no princípio, Gênesis capítulo 1, ele deu a ordem para multiplicar, para crescer, frutificar. Entretanto, o mundo já atingiu a população já completa. Então, nós observamos que não vai ter mais a questão do casamento em si. Então, os anjos já têm um número fixo. Nós observamos, a Escritura dá a entender que tem um número fixo de anjo. Então, e de ser humano, pelo esse contexto, observamos de maneira semelhante. Então, vamos entendendo, buscando mais, corroborar o entendimento do para a honra e glória do nosso Deus. Vamos mais. Antes de Adão ter sido criado, já existiam os anjos? Já existiam? Qual a sua resposta? Os anjos começaram a existir quando? Então, vamos aqui, louvado seja o nosso Deus. Nós temos aqui o comentário. Os anjos foram criados antes que Adão, o primeiro homem, viesse a existir, pois Deus, em um discurso a Jó, afirmou que quando eram lançados os fundamentos da terra, os filhos de Deus já existiam, e certamente esses filhos de Deus citados não poderiam ser os descendentes de Adão, o primeiro homem, pois Adão só passou a existir após a terra já ter sido criada. Portanto, esses filhos de Deus são os anjos. É a conclusão que nós tiramos. Jó 38, 4 a 7. Vamos que vamos. Jó 38, 4 a 7 para o nosso aprendizado das Santas Escrituras. Vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Jó 38, 4 a 7. Amém. Vou ler na versão KJA. Diz o seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir?
E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados, e quem colocou angular a pedra fundamental, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Amém. Então nós temos aqui a versão KJA, que de uma atualizada já cita anjos no versículo 7. Nós temos a versão JFA, João Ferreira de Almeida, que diz: quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todo o filho de Deus bradavam de júbilo. Então cantavam as estrelas da manhã e todo o filho de Deus bradavam de júbilo. Então aqui fala estrelas da manhã. E a versão BS, Bíblia Sagrada: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todo o filho de Deus rejubilavam. Então, muito importante nós entendermos a palavra do Senhor, bem interessante. Nós observamos o que é a confirmação da existência de anjos. E nós temos aqui a questão 4. Qual é o estado dos anjos desde o princípio da criação? Todos permanecem nesse estado. Que tarefa os anjos executam em relação aos homens? Muito boa essa pergunta. Então, vamos aqui para o comentário. Graças a Deus, nós temos o seguinte: o estado dos anjos desde o princípio da criação é de santidade, mas muito deles, 1/3, pecaram, pervertendo-se, seguindo a Satanás, mas os que não se rebelaram ministram a favor dos homens. Então nós temos Apocalipse 12, 4, 7 e 9. Vamos meditando aqui, confirmando com as escrituras. Apocalipse 12, 4, 7 e 9. Muito bom a gente entender a ação das escrituras, muito importante, graças a Deus. Então, Apocalipse 12, 4, 7 e 9 diz o seguinte: sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Amém. O 7. Houve então a guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Agora o versículo 9 diz o seguinte para nossa meditação: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amém. Nós temos também Apocalipse 14, 10. Vamos aqui mais um versículo, você está entendendo aqui. Bem interessante. Então o dragão foi lançado na terra. Muito importante a gente já entender a palavra do Senhor. Amém. Da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Então existe o que? Os santos anjos do Cordeiro. 2 Pedro 2, 4. Vamos meditando na palavra do nosso Deus. 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 4 diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Amém. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, então existiram anjos que pecaram. As escrituras são claras. Salmos 34, 7. Então nós observamos a tarefa dos anjos também. A gente aprende da palavra do Senhor. Então, um programa assim diz as escrituras, o objetivo é esse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Amém. O anjo do Senhor. Então existe um anjo do Senhor. Esse é um anjo especial. Nós não temos assim detalhes sobre esse anjo, mas ele é um anjo especial. Então, anjo do Senhor. Então é um anjo que tem uma especialidade diante de Deus. Ele tem um favor especial diante de Deus, tem uma permissão, tem uma autonomia, uma propriedade de falar diretamente com Deus, de fazer
algo de obedecer às ordens de Deus, o anjo do Senhor. Então, nós não temos assim de forma direta mencionado o nome dele. Então, mas nós observamos até nesse anjo que vai o nome de Deus. E nós temos Daniel 3:28. Vamos aqui aprendendo da palavra. Daniel 3:28 para nossa meditação. Deus abençoe você mais e mais. Oh, glória a Deus. Amém. Então diz o seguinte, Daniel 3:28. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, Deus. Amém. Então, muito importante, nós observamos que diz que Deus enviou o seu quê? Enviou o seu anjo. Muito importante, Nabucodonosor reconheceu isso. Então, um anjo de Deus foi enviado para livrar Ananias, Misael e Azarias. Amém. Então diz mais, a questão 5, cite alguns exemplos de ação dos anjos antes de Cristo. Então, antes de Cristo, como era a ação dos anjos, e nós temos algumas referências, graças a Deus. Nós temos aqui o seguinte: os anjos são seres poderosos que executam as ordens de Deus. Vejamos, após a queda do homem, 2 seres celestes passaram a guardar o caminho da árvore da vida. 2 anjos tiraram Ló de Sodomas. Um anunciou o nascimento de Sansão, outro executou o castigo sobre o pecado de Davi. Poderemos citar uma infinidade de exemplos, mas cremos que já é o suficiente. Então aqui já poderia citar já muitos exemplos. Então, graças a Deus, muito importante nós entendermos a palavra do Senhor, nós sermos fundamentados tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então é muito importante. Então vamos entender essa ação dos anjos. É bem interessante nós já buscarmos da palavra do Senhor nosso Deus, que possamos dar honra, que possamos dar glória a Ele aqui e agora. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus pelas grandes benfeitorias. Então Deus tem nos abençoado, Deus nos tem dado entendimento, que possamos obedecer a Ele mais e mais. Então vamos aqui entendendo, vamos buscando da palavra. Então diz aqui o seguinte, aleluia, temos Salmo 78, 49, vamos pegando na escritura, você acompanhe, vamos folheando as escrituras. Muito importante nós folhearmos as escrituras, que a gente aprende, a gente é edificado. Oh, glória a Deus. Salmo 78, 49. Vamos que vamos. E diz o seguinte: quando atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Muitos anjos destruidores. Salmo 103, 20. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, Salmo 103 e o versículo 20 para a nossa meditação. Diz o seguinte, é dessa forma: bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedecei a todas as suas ordens. Então, bendiz ao Senhor, vós, seus anjos. Os anjos bendizem a Deus. Gênesis 3, 24, amém. Outro fato também, a gente observa ali, aconteceu no Éden, muito importante a gente entender. Gênesis 3, 24, oh glória, aleluia, amém. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então colocou ali querubins, que são tipo de anjos. Então também temos Gênesis 19, 1, 13 a 15. Gênesis 19, 1, 13 a 15. Amém. Então, palavra muito abençoada para a gente entender
Glória ao nosso Deus. Então o versículo 1 diz o seguinte: Amém. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e protestou com a face por terra. Amém. Então nós temos os versículos 13 a 15. Porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, e ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Amém. Muito importante nós entendermos. Nós temos Juízes 13, 3 e 24. Juiz 13, 3 e 24. Vamos que vamos para a palavra do Senhor. Então, uma palavra muito abençoada. Juízes 13, 3 e 24. Então diz o seguinte para nossa meditação: certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Agora o 24. Amém. Glória ao nosso Deus. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Xinchon, Sansão. E o menino cresceu e o Eterno Senhor muito o abençoou. Então, o Eterno muito abençoou aquela criança. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 8 a 15. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, os versículos 8 a 15 para nossa meditação. Graças ao Senhor nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele é imensurável. Então diz aqui o seguinte, vamos meditando, graças a Deus. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude, agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente Davi, ordenando: vai, profetiza a Davi, assim diz o Senhor, 3 opções te apresento, escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e revelou: assim ordenou Javé, escolhe entre essas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Javé, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor, assolando em todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição, contudo prefiro cair nas mãos de Javé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Javé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. E diz mais aqui: naquele instante, o anjo de Javé estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais que pertenciam a Ornã, Araúna, o Jebuseu. Você observou essa história? Então o anjo ia destruir Jerusalém e Deus, ele disse: para, já é o bastante. E ele o que? Obedeceu. Então o anjo obedeceu a ordem do eterno Deus. Muito importante você entender sobre a existência de anjos, que eles obedecem a Deus. Então eles obedecem, estão na prontidão para obedecer. Vamos entendendo mais, né? Esse estudo está muito abençoado. Questão 5, agora vamos aqui para a questão 6. Ela é a seguinte:
Qual foi a participação dos anjos no ministério de Jesus? Então, participação dos anjos no ministério de Jesus. E nós temos o seguinte: durante o ministério de Jesus, os anjos participaram ativamente. Podemos citar alguns exemplos. Um anjo anunciou a Maria a sua concepção e determinou o nome de Jesus. Outros anunciaram que Jesus havia nascido. Também a fuga para o Egito e o retorno de Jesus com seus pais foi anunciado por um anjo. Anjos confortaram Jesus após a tentação no deserto e também na agonia no Getsêmani. Então são muitas referências. Graças a Deus. Nós temos Lucas 1, 31 e 32, também para a gente meditar aqui, observando a palavra do Senhor. Muito importante nós entendermos Lucas 1, 31 e 32. Oh, glória a Deus, muito importante você buscar, você entender da palavra do nosso Deus. Então diz o seguinte: mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Amém. E nós temos Lucas 2, 9 a 13. Vamos aqui. Lucas 2, 9 a 13. Então a gente sabe que a palavra é abençoada, a palavra nos completa. E diz mais: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. Vou repetir o versículo 13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvava a Deus entoando: amém. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Até aqui o versículo 14. Amém. Então, nós temos Mateus 12, 13 a 15 e 19. Mateus 2, 3, 13 a 15 e 19. Amém. Então, vamos que vamos aqui pegando as Santas Escrituras. Diz o seguinte: aleluia. Depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, que em sonho lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: o Egito chamei meu filho. 19. Amém. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: amém. Então os anjos aqui sendo emissário de Deus, fazendo boas coisas. Temos Mateus 4:11. Então Jesus na tentação, os anjos confortaram ele. Diz o seguinte: assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, amém. Então Jesus ele foi servido por anjo, muito importante. Nós temos aqui a questão 7. Então, como intervieram os anjos a favor da igreja? Como é que eles intervieram? Então, muito importante, vamos aqui entender a palavra do Senhor. Então diz o seguinte aqui na nossa questão 7, oh glória a Deus. A Igreja de Deus desde o princípio tem recebido a ajuda angelical. Podemos citar algumas. Pedro foi liberto da prisão pela ação poderosa de um anjo. Filipe pregou ao eunuco segundo as instruções de um anjo. Outro trouxe a mensagem do Apocalipse para João. Amém. Então, a gente observa algo fantástico mesmo. Conforme Atos 8, 25, então vamos aqui entendendo, nós observamos a palavra do nosso Deus,
que sempre nos conforta, nos dá um bom posicionamento. Vamos aqui, Atos 8 e o versículo 25, para a honra e glória do nosso Deus. Você ser cheio do poder do Senhor, você observar a santa palavra do Senhor. Atos 8 e o versículo 25, que diz aqui o seguinte para a nossa meditação. Amém. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém. Então nós observamos a importância da palavra. E nós temos Atos 13, 7 a 11. Atos 13, 7 a 11 diz o seguinte aqui para nós: ele assessorava o Proncos, o Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o Proncos da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, para que saiba que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego, e a partir de agora não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então Tateano rogou a quem pudesse o guiar pela mão. O Proncos, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Amém. O 13. De Pafo, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos o deixou ali e regressou a Jerusalém. Então, graças a Deus, Deus venha a ser sempre louvado e exaltado. Glória ao Senhor nosso Deus. Então, vamos que vamos, buscando da palavra do Senhor, elas que nos confortam. Temos Apocalipse 1 e depois Apocalipse 22, 16. Então, vamos aqui, graças ao Senhor nosso Deus, com essa palavra. Diz aqui o seguinte, Apocalipse 1. Amém. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, por meio do seu anjo. 22, 16. Então diz aqui o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Amém. Então Jesus enviou o seu anjo. Então Jesus, ele também tem o que? Um anjo que cumpre a ordem dele, que está o que ao seu favor. Graças a Deus. Vamos aqui finalizar. Então vamos aqui, como é que diz? Amém. Então a questão 8, que tarefa final terão os anjos no dia da vinda de Cristo? Que tarefa? Vamos aqui para a questão 8, aleluia. Na vinda de Jesus, os anjos terão participação ativa, pois cabe a eles recolher os ímpios para lançá-los na fornalha de fogo e recolher o justo dos quatro cantos da terra para o encontro com Jesus. Conforme nós lemos Mateus 24, 31, Mateus 13, 41 e 42. Amém. Então vamos para a questão 9. O que mais podemos afirmar sobre os anjos? Diz o seguinte: podemos afirmar ainda que os anjos veem a face de Deus, se alegram quando alguém se converte, prestam louvor e adoração a Deus, mas não podem ser o que? Adorados. Repito, os anjos não podem ser adorados. Então, em algum momento que algum servo de Deus quis adorar, eles se recusaram. Então, igual o anjo disse ali para adorar a Deus, então não permitiu que João adorasse, disse para ele adorar a Deus. Nós temos Mateus 18:10, Lucas 15:10, Salmo 148:2, Hebreus 1:6, Apocalipse 19:10, Apocalipse 22:8 e 9. Muito importante nós observarmos que os anjos são servos de Deus e eles não podem ser adorados porque são criaturas.
Então o único que pode ser adorado é o Deus, conforme Jesus citou: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Nós temos Apocalipse 19:10, diz o seguinte: diante disso lancei-me aos seus pés um gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Amém. Então a palavra é muito abençoada, adora a Deus. Então nós podemos adorar somente a Deus. Então diz mais a questão 10, o que Deus fez com os anjos que pecaram. Nós até lemos um pouquinho. Os anjos que pecaram, Deus os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, quando serão lançados no fogo eterno, preparado para eles e o diabo. Amém. Então muito importante. Nós temos 2 Pedro 2,4, nós temos aqui mais uma leitura, graças a Deus, Judas 6 e 7, os versículos 6 e 7, Mateus 25:41, amém, graças a Deus. Então um tema muito abençoado que você acompanhou, foi uma satisfação para mim, Nathaniel Tomás, pedir aqui a sua companhia. Deus abençoe você mais e mais. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos, louvando, exaltando e glorificando. Muito obrigado pela audiência e a paz seja convosco.